Campeonato Nacional de Fundo em Remo, competição realizada uma vez mais nas águas do Rio Douro, na pista de Melres, Gondomar. Este ano, uma vez mais, também condições difíceis para os remadores que vieram competir, como de resto vamos ter a oportunidade de ver na reportagem. Apresentamos o essencial das finais e já Double School Juvenis Femininos. Double School Juvenil Feminino, final direta com 6 barcos a disputar o título nacional. Este título que era disputado na distância de 4 km, distância igualmente que os atletas veteranos iriam disputar. Os júniores e os séniores disputavam os campeonatos na distância de 6 km. As grandes vencedoras são o Ginásio e o Clube Figueirense, elas que vencem com uma distância de cerca de 14 segundos, uma distância confortável. Em segundo lugar temos a equipa do Cerveira e o Clube de Caminho, o Caminhense, a fechar o pódio numa prova que foi final direta, portanto não passou pelo processo de eliminatórias, o que não acontece com a maioria das provas que têm que ser apuradas por uma prova de 500 metros. E assim vantagem para a dupla da Figueira da Foz, Matilde Pereira, Matilde Carlos. E ainda nos juvenis, agora a embarcação monolugar feminina. O skiff juvenil feminino vai para o centro, para o Clube de Galitos. Estas 6 atletas que disputam a final A tiveram que fazer uma prova de 500 metros, portanto elas já conseguiram disputar o título porque foram as 6 primeiras na prova de 500 metros, uma prova que teve 8 participantes. Em segundo lugar temos a equipa do Clube Náutico da Praia de Mira e em terceiro lugar novamente o Sporting Clube Caminhense a levar mais uma medalha de bronze neste escalão juvenil feminino. Estamos a acompanhar o Campeonato Nacional de Fundo nas águas do Rio Douro, em Melres, Gondomar. Ainda os juvenis, mas agora vamos para o setor masculino. Aí está a embarcação maior, o Shell de 8 remadores com timoneiro, a grande final. Provas sempre espetaculares, nas imagens ainda podemos ver as equipas bastante juntas. Esta prova que teve 4 participantes. O Viana Remadores de Lima é o grande campeão do Campeonato Nacional de Fundo, eles que ganham com uma distância bastante grande, portanto, mostram aqui se calhar o trabalho que têm feito ao longo desta época. Uma equipa bastante coesa, com a remar bem comprido, com uma cadência alta. Em segundo lugar o Infante do Henrique e a fechar o pódio temos o Ginásio Clube Figueirense. Vamos escutar a tripulação vencedora. Então esta prova foi uma prova desde o início muito intensa, pois tivemos que largar forte por circunstâncias do rumo. Conseguimos, largámos para a frente e com a nossa forte equipa, o nosso forte bloco conjunto, conseguimos dar uma grande vantagem em relação aos outros atletas. Conseguiram um belo tempo? Exatamente, conseguimos dar quase um minuto à segunda equipa classificada e pronto, acho que foi uma regata bem conseguida. E continuamos com o setor masculino do escalão de juvenis. Depois do barco maior, agora o quadri juvenis masculinos. Quadris juvenis masculinos, o grande vencedor desta regata vai ser o Clube de Cerveira, agora nas imagens. Apesar de uma equipa juvenil, vem a remar bastante bem, comprido, uma cadência bastante alta. Eles que acabam por ganhar esta prova com 7 segundos de diferença para a Académica, o segundo lugar. É uma diferença não muito grande para uma prova que demorou 15 minutos a fazer. Também a Académica a remar bastante bem, eles acabam agora a prova. Naturalmente, satisfação por levarem para casa a medalha de prata. É a prova de quadris juvenis masculinos, primeira posição para o Cerveira, segunda posição a Académica e na terceira posição de pódio o Viana Remadores do Lima. E vamos para outra final, agora o Double School. Double School Juvenil Masculino, uma das provas com mais participação neste campeonato, 16 tripulações a disputarem o título de campeão nacional. Temos uma final de 6 em que o grande vencedor é o Caminhense, eles que já cortaram a meta, e nas imagens da Associação Naval Lisboa leva para casa a medalha de prata, seguida não muito longe pela equipa do Fluvial Portuense. Estamos a falar de uma prova em que a diferença entre o primeiro e o sexto é menos de um minuto, portanto isto demonstra que foi uma prova bastante competitiva. E já o skiff juvenil masculino. No skiff juvenil masculino voltamos a ter também uma participação bastante grande. Os grandes vencedores é o atleta do Ginásio Clube Figueirense. Em segundo lugar temos o Clube Vila Condense, ele que vinha agora nas imagens, e a fechar o pódio temos o Clube de Cacia. Uma prova também muito interessante, muitos participantes nesta prova de skiff masculino, mas é o atleta da Figueira da Foz
que acaba no primeiro lugar, e aqui o segundo lugar bastante disputado. Portanto, a decisão ficar para os metros finais é sempre muito interessante numa prova que durou cerca de 18 minutos. E a competição integrou também o escalão de veteranos que vamos espreitar. E no setor feminino vemos a final de quadri. Quadri veterano feminino, neste escalão tínhamos o skiff veterano e o quadri veterano, nas imagens o quadri do Infante. O Infante que apresenta duas equipas e consegue meter uma no pódio. Aqui nas imagens a equipa de Lisboa, elas que acabam por ficar um bocadinho para trás, mas o destaque vai para a equipa de Viana. O Viana Remadores de Lima nas imagens vai ser o grande vencedor com 16 minutos e 9 segundos. Ficaram bastante à frente da equipa do Infante e o Ginásio Clube Figueirense a fechar esta prova. Foi uma regata que até aos 1000 metros vinhamos lado a lado com o Infante, que eram as nossas adversárias diretas. Embora nós tenhamos um handicap de 20, acho que são 20 segundos, mas tínhamos a certeza que ia ser uma regata muito competitiva, preparámos-nos para isso e viemos no nosso melhor registro, uma largada forte e a partir dos 2000 metros penso que a regata foi dominada por nós até ao final. E no setor masculino vemos o barco maior, o Shell 8. Shell 8, também ela é uma prova muito espetacular, de salientar que nos veteranos o primeiro que chega ao fim não é necessariamente o vencedor. Estamos a falar de provas em que alguns barcos têm handicaps que são aplicados à chegada, portanto a decisão ficava mesmo para o final. Uma prova que foi disputada nos primeiros lugares até ao final, o Viana Remadores de Lima e o Cerveira a terem que se superar perante a Associação Naval de Lisboa, que vem em terceiro lugar, mas que ainda assim podia ser campeão nacional, uma vez que tinha um handicap de 18 segundos para os dois barcos da frente, mas o despique acabou por fazer com que ambas as equipas conseguissem superar-se e ultrapassar o tempo que tinham que recuperar. Portanto, o Viana Remadores de Lima a ser campeão nacional de fundo 2020, o Cerveira em segundo lugar, eles que eram medalha de ouro da edição anterior, e a Associação Naval de Lisboa a fechar o pódio numa prova que também teve uma participação bastante grande. Foi uma regata absolutamente espetacular. Desde o princípio ao fim, largámos muito bem, sempre em coesão, sempre com um bom pormenor técnico. Foi uma regata muito disputada até meio da prova, até aos 2000 metros. A partir dos 2000 metros, digamos, juntámos a nossa maior valia, que é a componente técnica, ao grupo, ao esforço, à vontade, à determinação, e chegámos ao final com a vitória para Viana do Castelo. Foi uma prova bastante disputada? Sim, bastante. É característico neste escalão haver provas muito disputadas. E, nomeadamente, foram com duas equipas do Minho, que já é tradicional, e desta vez, mais uma vez, levámos a melhor para Viana do Castelo. Campeonato Nacional de Fundo e, entretanto, acentuam-se as difíceis condições, agora mais chuva, mais ondulação, e estamos com os Júniores, Double School Júniores femininos. Sim, a Académica é a grande vencedora desta prova. As condições estiveram de facto difíceis, mas eu penso que estiveram bastante melhores do que eram as previsões e isso acabou por ajudar bastante. Toda a gente colaborou e as provas foram de facto todas muito interessantes e correram muito bem. E já a prova de quadriscool feminina. Quadriscool feminino, o barco mais rápido em que estes atletas competem. Nas imagens a equipa do Clube Naval Infante do Henrique, elas que são as vencedoras desta prova de quadri, tinham levado a medalha de prata na prova anterior, Double Júnior, seguidas não muito longe pela equipa de Viana, o Viana Remadores de Lima, e com o terceiro lugar a ficar para a equipa mista do Sport Clube do Porto e do Clube de Galitos, numa prova que contou apenas com 4 participantes. Correu mais ou menos, no início não era o que nós queríamos, mas nós estávamos confiantes nas nossas capacidades, conseguimos chegar à frente e foi o que aconteceu. O que é que fez a diferença? Eu acho que o rumo também foi muito importante, acho que a nossa prova conseguiu fazer um bom rumo, mas acho que também como equipa somos fortes, por isso conseguimos. O Douro hoje foi uma prova difícil? Foi, porque também ao meio do tempo mudou, os punhos começaram a escorregar, a gente ficou um bocado frustrada, mas passámos, conseguimos chegar à meta. E já o setor masculino, mostramos agora a prova de skiff. Skiff júnior masculino, nas imagens o grande vencedor desta prova, o atleta de Viana Remadores de Lima, André Gonçalves, consegue uma vitória expressiva, 20 segundos de diferença. Podemos ver nas imagens os seus adversários não muito longe, que achamos ser metade da prova neste momento. O atleta Marcelo Simões a fechar o pódio, o atleta de Setúbal, e o Vila Condense a levar para casa a medalha de prata. Nas imagens o atleta André Gonçalves já bastante tranquilo,
Ele consegue desde cedo uma vantagem que lhe permite depois gerir o resto da prova. O segundo lugar foi um bocadinho mais disputado, mas nos metros finais o atleta de Vila do Conde consegue ganhar a vantagem suficiente para levar para casa a medalha de prata, e o atleta de Setúbal a fechar a prova e levar a medalha de bronze. Foi uma prova muito disputada, desde os primeiros 3 km. O Marcelo, um atleta excelente. Viemos sempre ali no picante, só que no final, nos últimos 2 km é que se decidiu quem que realmente conseguia o pódio. E o que é que fez a diferença? A diferença é assim, as condições estavam perfeitas, acho que também não era por aí, mas sim os termos psicológicos da pessoa, ou mesmo, até mesmo físicos. E vamos já para o Double School Júniores masculinos. Já nas imagens, a equipa vencedora, o Fluvial Portuense, eles que ganham com uma vantagem muito interessante. A luta desta prova, e talvez a luta mais renhida do dia de provas, vai mesmo para o segundo lugar. A equipa do Galitos a superiorizar-se nas últimas 2, 3 remadas ao Sport Clube do Porto, mas até então vieram renhidos desde praticamente o meio da prova, a ter que ser utilizado o photo finish para decidir a medalha de prata, neste caso a sorrir para a equipa de Galitos. Foi uma parada agradável, conseguimos desde o início manter-nos à frente, houve ali um percalço no início da prova, mas felizmente passamos para a frente e conseguimos controlar a prova, sempre em vista dos adversários, que também estiveram muito bem, e o balanço é positivo. Foi uma prova difícil? Sim, certamente. As distâncias longas nunca são fáceis, exigem sempre muito de nós, é preciso muita resistência e muita cabeça. Então o balanço é muito positivo, conseguimos aguentar bem. Muito obrigado. E ainda os Júniores, agora o barco Quadrischool. Quadrischool, uma prova com 4 participantes. A vitória vai também para o Porto, mas neste caso para a equipa de Gondomar, o Clube Naval Infante Henrique. Eles ganham com uma vantagem de 1 minuto, portanto mostra bem a superioridade desta equipa. Uma remada bastante interessante, bastante limpa, a mostrarem aqui a sua satisfação. Ao segundo lugar tivemos a equipa da Académica com a equipa de Viana do Castelo a fechar esta prova com cerca de 23 minutos. Foi difícil, conseguimos alcançar o nosso objetivo, que era o primeiro lugar no Campeonato Nacional, é por isso que temos trabalhado e foi bom, foi uma regata boa. O Douro hoje, como é que Sim. se portou? Nós estávamos a pensar que ia estar um bocado pior o Rio, as condições iam estar piores, mas durante a prova acho que estavam boas. O que é que fez a diferença nesta regata para vocês? Nesta regata nós temos trabalhado muito, tanto no quadril como noutras tripulações, e isso refletiu-se aqui nesta prova nacional. E agora o barco maior no escalão de Júniores masculinos, o Shell de 8 remadores com timoneiro. 8 remadores com timoneiro, nas imagens a equipa do Infante, agora a equipa do Ginásio, que acaba por ficar no terceiro lugar. A equipa de Cerveira acaba por ser uma vencedora clara nesta prova. Eles que largaram muito rápido, foram para a frente, é sempre uma estratégia boa para uma prova de fundo, desde que consigamos aguentar toda a intensidade. Eles largaram, foram para a frente e até a final conseguiram aumentar a vantagem. As condições estão ótimas, como podemos ver. Apesar da chuva, o rio manteve-se bastante interessante, o que facilitou a tarefa dos remadores. E aqui nas imagens a chegar o Infante do Henrique, seguido muito perto da equipa da Figueira da Foz, o Ginásio Clube Figueirense. Estamos a acompanhar o Campeonato Nacional de Fundo e vamos já para os séniores. Começamos com o setor feminino, espreitamos como foi a final de 2-100. Temos de ver aqui as atletas do Caminhense, elas que eram à partida as grandes favoritas, campeões nacionais de velocidade 2019, partiam com grandes ambições. Uma prova que teve só 3 participantes e desde cedo o Caminhense foi para a frente, acabando por ter apenas que gerir toda a distância que tinham para a segunda classificada. Nas imagens, o Clube Fluvial Portuense, no terceiro lugar, a Naval. Todas estas equipas, desde que o 2- apareceu no programa, têm participado, portanto acreditamos que o trabalho que elas têm feito começa agora a dar resultados. Nas imagens acaba o Clube Fluvial Portuense e a Naval fica com o terceiro lugar. E já na reportagem, a final de Skiff Sénior, setor feminino. Ainda nos femininos e a penúltima prova deste setor, temos o skiff feminino. Nas imagens anteriores tínhamos a Patrícia Batista, a grande vencedora, ela que já é uma atleta muito conhecida, bastante experiente, com várias participações internacionais enquanto júnior, agora a demonstrar a sua superioridade e a sua experiência numa prova que contou com
com atletas bastante jovens. No segundo lugar, a Diana Almeida, do clube do Barreiro, o Barreirense, e o Sport Clube do Porto, com a Mafalda Martins a fechar o pódio. Aqui podemos ver Patrícia Batista ganhou com uma vantagem bastante confortável, portanto, demonstra bem que é uma atleta habituada a estas andanças. E fechamos o setor feminino com o barco Quadri School. Uma prova com bastante expectativas por todos. Todas estas tripulações já tinham competido entre si nas provas de fundo, que correram este ano. As grandes vencedoras são o Clube de Gondomar, o Clube Naval Infante do Henrique, seguidas pelo Clube Fluvial Portuense, e no terceiro lugar o Sport Clube do Porto, com a ANL na quarta posição a fechar esta classificação, que tinha apenas 4 embarcações. Aqui a ponta final do Clube do Porto, apesar de já um bocadinho atrasadas, a deixarem tudo. No início foi bastante renhido por causa de uma questão de gestão de espaço, de apanharmos o rio, tínhamos uma boia que tínhamos que contornar obrigatoriamente, senão éramos penalizadas, e depois de apanharmos o ritmo da regata e conseguirmos gerir o rumo, viemos sempre a acompanhar bem e a remar até, acho que ao fim, e ganhámos e passámos a meta. O que é que fez a diferença nesta regata? É a perseverança e a insistência e não desistir e tentar sempre melhorar na próxima remada, sempre na outra a seguir ainda melhor, e também o rumo é importante, mas principalmente focarmos-nos na remada, no gesto e sempre a pensar na seguinte, porque esta que já foi já não podemos corrigir. Estamos a acompanhar o Campeonato Nacional de Fundo e vamos já para os séniores masculinos. Aí está a embarcação monolugar, o Skiff. Também uma prova com bastante expectativa pelos intervenientes. Dinis Costa nas imagens é o grande campeão nacional de fundo, ele que tem trabalhado muito bem para as provas internacionais, mas atrás dele vinha o Nuno Mendes e, portanto, por aí é que se esperava uma grande prova. Nuno Mendes não conseguiu acompanhar o Dinis, ele que tem trabalhado um bocadinho menos, mas ainda assim a demonstrar que é um atleta de muito valor e a lutar pelo título nacional. Na terceira posição ficou também o atleta do Setubalense, o Simão Simões, ele que também já está nos trabalhos da equipa nacional. E já o Double School. O Double School, uma das provas também mais interessantes do programa. 3 tripulações que disputaram o título até ao final. A equipa de Viana acaba por sair mais feliz. Podemos ver nas imagens, não tiveram descanso. A Associação Naval de Lisboa vem um bocadinho de trás, de uma largada mais fraca, mas consegue intrometer-se na luta pelo título. A Académica na segunda posição. Todos estes atletas são bastante conhecidos, muito experientes. Portanto, previa-se uma prova interessante e foi mesmo. Viana Remadores de Lima em primeiro, a Académica em segundo e a Associação Naval de Lisboa, que tentou, acaba por ficar apenas com a medalha de bronze. Aqui um momento de descompressão, depois de 6 km de prova. É a distância de fundo, ainda para mais, com condições difíceis, como estamos a ver neste momento. E aqui o 400. Condições difíceis, não da água, porque a água esteve boa para remar, mas de facto, a partir desta prova que temos nas imagens, o 400, começou a cair muita chuva. Isto nunca é bom para os remadores, até porque estava algum frio e as pessoas, depois do aquecimento, arrefecem bastante, mas todos os atletas conseguiram superar-se, enfrentar as condições. Aqui o Viana Remadores de Lima, vencedores também desta prova de 400. O segundo lugar e o terceiro vão para a mesma equipa, o Sport Clube do Porto. Portanto, apesar das condições, tivemos uma boa prova e todos os atletas acabam por ficar satisfeitos com o seu desempenho nas imagens, a descompressão natural de quem fez 6 km debaixo de condições difíceis. E víamos há pouco o barco de 4 ou 100, ou seja, cada remador tem apenas um remo e não há timoneiro, e agora o Quadri School, onde também não há timoneiro, mas cada remador tem 2 remos. Sim, Quadri School. Nas imagens anteriores tínhamos o Infante bem destacado na frente, mas a Académica a demonstrar o poderio. Todos os atletas que aqui estão foram também campeões nacionais o ano passado, já muito experientes. Ricardo Paula, um dos atletas mais fortes, se não o mais forte que temos em Portugal, a demonstrar que todo o seu empenho e o trabalho dá frutos, a dar ali alguma experiência àquele barco. Eles que são novamente campeões nacionais de fundo, com o Infante em segundo lugar. E já o 8, sénior masculino. O 8 sénior, prova com 5 participantes. O Fluvial, o grande favorito é esta vitória, apesar de algumas provas menos bem conseguidas na sua preparação de fundo, acaba por ser o grande vencedor. A Associação Naval de Lisboa em segundo lugar e o Caminhense, que tem também feito uma boa preparação com algumas vitórias sobre o Fluvial Portuense, acaba por ficar apenas no segundo lugar.
Uma prova que também tinha alguma expectativa, mas podemos ver nas imagens o Fluvial muito determinado a demonstrar bem o trabalho que tem feito nos últimos anos. Eles são os grandes vencedores desta prova rainha, o 8+, com o Caminhança ter que ficar apenas no segundo lugar. Mas isto abre boas expectativas para as provas de velocidade. Temos muitas provas, portanto o título de velocidade vai ser muito disputado e esperamos para ver o que estas duas equipas podem fazer até junho. Nas imagens, a Associação Naval de Lisboa ficar em terceiro lugar, uma equipa que também tem trabalhado no 8, a aparecer com muita frequência nos pódios desta regata. Portanto, muito interessante esta prova e espera-se uma fase da época final muito interessante. Sim, muito satisfeitos, fruto de um grande trabalho feito ao longo desta meia época, com muitos treinos, muito sofrimento, com um bom acompanhamento do nosso treinador, que nos ajudou bastante a construir esta grande vitória. Conseguimos ser a equipa mais rápida a sair e conseguimos manter essa grande distância até ao fim, com uma equipa ainda em construção, mas com frutos ainda unida e para continuar a conseguir mais vitórias. Foi isso que fez a diferença, uma boa largada para começar, não é? Sim, a largada nós conseguimos sair muito rápido, o que nos facilitou a entrada do ritmo de prova, mas como está, isto é tudo um fruto de um trabalho feito nos treinos, não é vir às regatas que ganhamos, é nos treinos que conseguimos as vitórias. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem. Campeonato Nacional de Fundo, nas águas do Rio Douro, em Melres, Gondomar. Este ano a prova voltou a ter difíceis condições climatéricas. O balanço com Luís Arães Teixeira, o presidente da Federação Portuguesa de Remo, e também com Paulo Almeida, o presidente do clube anfitrião, o Infante. É a prova do inverno, a vez, é 6 km, portanto basicamente termina a fase de inverno competitiva e depois passa para as distâncias olímpicas. Acho que queria deixar já aqui um agradecimento fortíssimo ao Clube Naval de Infante Dom Henrique, que organiza sempre e continua a ser o único clube que se candidata a organizar esta prova, e dar um grande abraço também de parabéns aos árbitros, a quem hoje teve o dia todo à chuva, estão a sair da água agora encharcados, e às pessoas que colaboraram com este campeonato, porque com estas condições atmosféricas é muito difícil, portanto todo o mérito e o agradecimento por parte da Federação. De facto é um momento especial e queria também aqui agradecer publicamente a toda a minha equipa, a começar pelas senhoras que nos ajudam e que preparam o almoço para toda esta gente que aqui esteve. Elas são inexcedíveis no trabalho que fazem, já não há 2 dias a trabalhar nisto, a abdicarem do tempo da família e das noites, pá, é incrível, e a acabar no pessoal que apoia na água, os condutores de lanchas, os árbitros que também são voluntários e que sem os quais não conseguimos realizar este evento, que foram, infelizmente o tempo esteve muito chuvoso, foram horas a fio à chuva, e pá, é muito importante, podemos contar com a colaboração destas pessoas. Nós efetivamente temos a sorte de conseguirmos reunir muita gente disponível para ajudar, e espero que continuem a ajudar-nos, porque efetivamente também é importante que estes eventos aconteçam. E assim foi a reportagem do Campeonato Nacional de Fundo em Remo. Agora segue-se a época de velocidade.